As operações da mente são produzidas por duas formas paralelas de atividade, uma consciente e outra subconsciente. O professor Davidson disse: quem pensa em iluminar todo o espectro da ação mental com a luz de seu próprio conhecimento não é diferente daquele que trata de iluminar o universo com uma fagulha de luz. 2. Os processos lógicos subconscientes se efetuam com uma precisão e regularidade que seria impossível imaginar que existisse possibilidade de erro. Nossa mente está tão bem desenhada que nos prepara as bases mais importantes da cognição, enquanto não temos o mais leve pressentimento de seu modus operandi. 3. O ser subconsciente, como um estranho benfeitor, trabalha e faz a provisão para nosso benefício, vertendo somente a fruta madura em nosso regaço. Assim, em última análise, o processo de pensamento mostra que o subconsciente é o cenário mais importante do fenômeno mental. 4. É através do subconsciente que Shakespeare deve ter percebido, sem esforço, grandes verdades que estavam ocultas da mente consciente do pesquisador. É através do subconsciente que Shakespeare deve ter percebido, sem esforço, grandes verdades que Fídias modelou o mármore e o bronze. É através do subconsciente que Shakespeare deve ter percebido, sem esforço, grandes verdades que Rafael pintou Madonas e é através do subconsciente que Shakespeare deve ter percebido, sem esforço, grandes verdades que Beethoven compôs sinfonias. 5. A naturalidade e a perfeição dependem por completo do grau em que deixamos de depender do conhecimento. Tocar piano, patinar, escrever à máquina, e a habilidade nos negócios dependem, para sua execução perfeita, da mente subconsciente. A maravilha de se tocar uma brilhante partitura no piano, enquanto, ao mesmo tempo sustentamos uma conversa eloquente mostra a grandeza de nossos poderes subconscientes. 6. Bem sabemos o quanto somos dependentes do subconsciente, e quanto mais grandiosos, mais nobres, mais brilhantes são nossos pensamentos, tanto mais óbvio para nós que a origem jaz mais além de nosso entendimento. Dotamos com o tato, dotamos com o instinto, dotamos com o sentido da beleza na arte, a música, etc. Cujo lugar de origem ou morada estamos completamente inconscientes. 7. O valor do subconsciente é enorme. Inspira-nos. Adverte-nos. Proporciona-nos nomes, fatos e cenas do armazém da memória. Dirige nossos pensamentos, dirige nossos gostos, e realiza tarefas tão complexas que nenhuma mente consciente, mesmo se tivesse o poder, seria capaz de fazê-lo. 8. Podemos caminhar se decidirmos. Levantar o braço sempre que escolhermos fazê-lo. Prestar atenção através dos olhos e ouvidos a todo tipo de prazer. Por outro lado, não podemos parar as batidas de nosso coração nem a circulação do sangue, não podemos parar nem o crescimento de nosso corpo, não podemos parar nem a formação de nervos e tecidos muscular, não podemos parar nem a formação dos ossos, não podemos parar nem vários outros processos de vital importância. 9. Se compararmos estes dois sistemas de ação, o destinado para a decisão do momento, e o outro que caminha com majestade e ritmo, sem vacilação, senão constante em todo o momento, nos maravilharemos do último, e solicitaremos uma explicação do mistério. Vemos imediatamente que esses são os processos essenciais para a nossa vida física, e não podemos evitar deduzir que as funções mais importantes foram retiradas de propósito do domínio de nossa vontade variável e mutante, e postas sob direção de um poder permanente e confiável dentro de nós. 10. Destes dois poderes, o exterior e mutante foi chamado de mente consciente, ou mente objetiva que se ocupa dos objetos externos. O poder interior se chama de mente subconsciente, ou mente subjetiva, que além de seu trabalho no plano mental controla as funções regulares que tornam possível a vida. 11. É necessário compreender com clareza suas respectivas funções tanto no plano mental como nos outros princípios básicos. Percebendo e funcionando com os 5 sentidos físicos, a mente consciente se ocupa das impressões e objetos externos da vida. 12. Tem a faculdade do discernimento, pesa-lhe responsabilidade da escolha. Tem o poder do raciocínio indutiva, dedutiva,
analítica e analógica, e este poder pode ser desenvolvido ao máximo nível. É a sede da vontade e de todas as energias que dali fluem. 13. Não somente pode impressionar outras mentes, também pode dirigir a mente subconsciente. Desta forma, a mente consciente se torna o soberano responsável e guardião da mente subconsciente. É esta função superior a que pode inverter totalmente as condições em sua vida. 14. Quase sempre é verdade que as condições de medo, as condições de preocupação, as condições de pobreza, as condições de doença, as condições de falta de harmonia e as condições de toda sorte de males nos dominam em função de falsas sugestões aceitas pela mente subconsciente sem vigilância. Tudo isso pode ser totalmente prevenido pela mente consciente treinada, por meio de sua vigilante ação protetora. Ela pode ser apropriadamente chamada de o guardião do portal do grande domínio do subconsciente. 15. Um escritor descreveu a principal diferença entre as duas fases da mente assim: a mente consciente é o raciocínio voluntário. A mente subconsciente é desejo instintivo, a mente subconsciente é o resultado do raciocínio da vontade do passado. 16. A mente subconsciente deduz justa e exatamente as premissas enviadas a partir das fontes externas. Quando a premissa é real, a mente subconsciente chega a uma conclusão perfeita, porém, se há um erro na premissa ou sugestão, toda a estrutura falha. A mente subconsciente não se engaja no processo de verificar. Confia na mente consciente, o guardião do portal que a protege de falsas impressões. 17. Recebendo toda sugestão como verdadeira, a mente subconsciente começa imediatamente a atuar sobre esta com total domínio de seu enorme campo de trabalho. A mente consciente pode sugerir verdade ou erro. Se for o último, o custo é pôr em perigo todo o conjunto do ser. 18. A mente consciente deve estar de serviço velando desperta toda hora. Quando o guardião está desprevenido, ou quando perde a calma, sob qualquer circunstância, então a mente subconsciente está sem vigilância e se abre às sugestões de todas as fontes. Durante a excitação selvagem do pânico, durante a intensa cólera, ou da multidão de impulsos irresponsáveis, ou em qualquer hora de paixão desenfreada, as condições são muito perigosas. A mente subconsciente está então aberta a sugestões de medo, aberta a sugestões de ódio, aberta a sugestões de egoísmo, aberta a sugestões de avareza, aberta a sugestões de autodepreciação e aberta a sugestões de outras forças negativas, derivadas de pessoas ou circunstâncias imediatas. O resultado é geralmente mal-estar em extremo, com efeitos que podem causar dor durante muito tempo. Daí a importância de proteger a mente subconsciente de falsas impressões. 19. A mente subconsciente percebe por meio da intuição. Portanto, seus processos são rápidos. Não espera os métodos lentos do raciocínio consciente. De fato, não pode empregá-los. 20. A mente subconsciente nunca dorme, nunca descansa, não mais que seu coração, ou seu sangue. Já foi visto que simplesmente indicando à mente subconsciente certas coisas específicas, estas são alcançadas. Ativam-se forças que levam ao resultado desejado. Aqui, então, está a fonte do poder que nos põe em contato com a onipotência. Eis aqui um princípio que é digno de nosso estudo mais sério. 21. O funcionamento desta lei é interessante. Os que a põem em prática percebem que quando saem para se reunir com uma pessoa com quem eles antecipam uma entrevista difícil, algo já esteve ali antes deles e dissolveu as supostas diferenças. Tudo muda. Tudo é harmonioso. Eles percebem que quando se apresenta algum problema difícil em seu negócio dão um tempo e algo sugere a solução apropriada. Tudo se ajeita apropriadamente. De fato, os que já aprenderam a confiar no subconsciente percebem que têm recursos infinitos à sua disposição. 22. A mente subconsciente é a sede de nossos princípios e nossas aspirações. É a fonte de nossos ideais artísticos e altruístas. Esses instintos podem ser derrocados somente com um processo elaborado e gradual de solapar os princípios naturais. 23. A mente subconsciente não pode discutir ou armar polêmica.
Portanto, se já aceitou sugestões equivocadas, o método seguro de superá-las está no uso de uma forte sugestão contrária, repetida com frequência, que a mente deve aceitar. Assim eventualmente se formam novos e sadios hábitos de pensamento e vida, porque a mente subconsciente é a sede do hábito. O que fazemos, repetidamente, chega a ser mecânico. Não é mais que uma decisão, porém, deixa marcas profundas na mente subconsciente. Isso nos favorece se o hábito é sadio e correto. Se é prejudicial e equivocado, o remédio é reconhecer a onipotência da mente subconsciente e sugerir a liberação verdadeira. O subconsciente, que é criador e uno com nossa fonte divina, trará imediatamente a liberação sugerida. 24. Para resumir, as funções normais do subconsciente no lado físico têm a ver com os processos regulares e essenciais para a conservação da vida e a restauração da saúde. Com cuidado com os filhos, e inclui um desejo instintivo de preservar toda a vida e melhorar suas condições em geral. 25. O lado mental é o armazém da memória. Abriga as maravilhosas mensagens do pensamento, que trabalham livres do tempo e do espaço. É a fonte da iniciativa prática e as forças construtoras da vida, é a sede do hábito. 26. O lado espiritual é a fonte dos ideais, da aspiração, da imaginação, e é o meio através do qual reconhecemos nossa fonte divina, e na proporção que reconhecemos esta divindade chegaremos ao entendimento da fonte do poder. 27. Alguém pode perguntar: como pode o subconsciente mudar as condições? A resposta é: porque o subconsciente é parte da mente universal e essa parte deve ser o mesmo em espécie e qualidade que o todo. A única diferença é de grau. O todo, como sabemos, é criativo, de fato é o único criador que há, consequentemente vemos que essa mente é criativa, e como o pensamento é a única atividade que a mente possui, o pensamento deve ser necessariamente criador também. 28. Porém, veremos que há uma grande diferença entre simplesmente pensar e dirigir nosso pensamento conscientemente, sistematicamente e construtivamente. E quando fazemos esse último, colocamos nossa mente em harmonia com a mente universal, nós entramos em sintonia com o infinito, e pomos em ação a força mais poderosa da existência, o poder criador da mente universal. Isso, como tudo mais, é governado pela lei natural. Esta lei é a lei da atração, por isso a mente é criativa, e se correlaciona automaticamente com o objeto e o manifesta. 29. No módulo passado, eu lhe dei um exercício com o propósito de obter o controle do corpo físico. Se você realizou isso, já está pronto para avançar. Agora você começará a controlar seu pensamento. Sempre use o mesmo aposento, a mesma cadeira, e a mesma posição, se for possível. Em algumas ocasiões não é conveniente usar o mesmo aposento, neste caso simplesmente faça o melhor quanto seja possível. Agora fique quieto como antes, porém, iniba todo pensamento. Isso lhe dará controle sobre todos os pensamentos de solicitude, controle sobre todos os pensamentos de preocupação e controle sobre todos os pensamentos de medo, e lhe permitirá reter somente o tipo de pensamentos que você deseja. Continue este exercício até que você chegue à completa maestria. 30. Você não será capaz de fazer isso por mais de uns minutos por vez, porém, este exercício é valioso, porque será uma demonstração prática da grande quantidade de pensamentos que constantemente procuram entrar em seu mundo mental. 31. No próximo módulo você receberá as instruções para um exercício que será mais interessante, porém, é necessário que você domine este primeiro. Causa e efeito são absolutos e diretos tanto no reino oculto do pensamento como no mundo das coisas visíveis e materiais. A mente é a tecelã-amor, tanto da aparência interior do caráter quanto das aparências da circunstância exterior. James Allen.